Se você foi demitido sem justa causa e ainda não entendeu exatamente o que deveria receber, cuidado, porque esse é um dos momentos em que o trabalhador pode ter um prejuízo gigante por falta de informação. A demissão sem justa causa é uma situação muito comum para quem trabalha com carteira assinada, e justamente por isso também é uma das que mais geram dúvidas, inseguranças e erros. No momento da dispensa, a pessoa normalmente está abalada, preocupada com as contas que precisa pagar e acaba confiando que a empresa calculou tudo certo. Só que isso nem sempre acontece. Muitas vezes a empresa paga menos do que deveria, esquece de algumas verbas importantes, usa uma base de cálculo errada e não entrega todos os documentos necessários. E é aí que o problema começa. O trabalhador pode deixar de receber aviso prévio corretamente, férias, 13º proporcional, multa, FGTS, saldo de salário e até outros reflexos que deveriam estar nessa conta. E o pior é que muita gente só desconfia disso muito tempo depois, quando já perdeu os contra-cheques, as conversas de WhatsApp e até mesmo o momento de ver com calma tudo. Por isso, não basta saber que foi demitido sem justa causa. O trabalhador precisa entender o que realmente entra na rescisão, para saber se o que está recebendo está correto ou se foi calculado de maneira errada. A demissão sem justa causa é quando a empresa decide encerrar o contrato de trabalho sem atribuir ao empregador alguma falta grave. Em outras palavras, a empresa escolhe desligar aquele trabalhador. E isso muda tudo, porque nessa modalidade o empregado passa a ter direito a uma série de verbas rescisórias que não existem em outras modalidades de desligamento. Agora vem uma parte muito importante. O que de fato você, trabalhador, deve observar nessa conta? A primeira parcela é o saldo de salário. Isso significa os dias trabalhados no mês que a demissão aconteceu. Se a pessoa trabalhou, por exemplo, 10 dias naquele mês, ela tem direito a receber por esses 10 dias. Depois vem o aviso prévio. Se a empresa não quiser que o empregado continue trabalhando nesse período, ela precisa indenizar esse tempo. E esse valor entra na rescisão. Também entram as férias vencidas, se existirem, com o acréscimo de 1/3. E se a pessoa ainda não completou um novo período inteiro de férias, entram as férias proporcionais, que também são acrescidas de 1/3. Além disso, entra o 13º proporcional, calculado conforme os meses trabalhados no ano da demissão. Tem ainda o FGTS. Na demissão sem justa causa, a empresa deve liberar o saque FGTS e pagar a multa de 40% sobre os depósitos na conta vinculada ao longo de todo o contrato. Ou seja, a rescisão não é uma única verba, ela é formada por várias parcelas. E esse é um ponto que muita gente não percebe. Não basta olhar o valor total e achar que ele está razoável. O certo é entender cada uma dessas verbas separadamente. Muitas vezes a empresa até paga alguma coisa, mas paga a menor. E quando tudo vem reunido num termo de rescisão, que o trabalhador não domina, fica difícil perceber onde de fato está o erro. Vamos a um exemplo. Imagine um trabalhador dispensado em agosto, com 2 anos de empresa, salário fixo e demissão sem justa causa. Ele não vai receber somente o último salário. Ele pode ter direito a saldo dos dias trabalhados, aviso prévio, férias vencidas se houver, férias proporcionais, 13º proporcional, saque de FGTS, multa de 40%. Se ele olhar apenas o valor final, sem conferir item por item, pode aceitar uma rescisão incompleta e nem perceber isso. Agora, vamos falar de um dos erros mais comuns nesse cálculo. Quando a empresa usa apenas o salário base e ignora valores que o trabalhador recebia com frequência. Muitas empresas calculam a rescisão considerando só o salário fixo, quando na prática o empregado recebia mais do que isso, e isso pode reduzir várias verbas rescisórias. Se o trabalhador recebia horas extras habituais, adicionando noturno, comissões, insalubridade, periculosidade e outras parcelas salariais pagas com frequência, dependendo do caso, esses valores podem repercutir no cálculo das férias, 13º, FGTS e outras parcelas da rescisão. Ou seja, não basta olhar apenas o contra-cheque e enxergar o salário base. É preciso verificar qual era a remuneração real daquele trabalhador. Vamos para outro exemplo prático. Imagine uma trabalhadora que recebe um salário base de R$ 1.800, mas todos os meses recebe hora extra, adicional noturno e insalubridade. Se a empresa fizer o cálculo de rescisão somente com base nesses R$ 1.800, vai reduzir uma parcela significativa de todas as verbas rescisórias, ocasionando um prejuízo gigantesco para a funcionária. Agora eu vou trazer 3 pontos muito importantes, que é o aviso prévio, o FGTS e o seguro-desemprego. O aviso prévio, ele pode ser tanto trabalhado como indenizado. Em regra, ele é de no mínimo 30 dias e pode aumentar 3 dias por cada ano completo de serviço na mesma empresa, até o limite de 90 dias. Na dispensa sem justa causa, quem decide se ele será trabalhado ou indenizado é a empresa. Se ela optar pelo aviso trabalhado, o empregado continua prestando serviço durante todo esse período, mas com uma proteção importante.
Durante todos os dias, ele pode sair 2 horas mais cedo, ou no final do aviso prévio, ele pode faltar 7 dias corridos. Isso sem alterar em nada o valor de salário dele. Agora, se a empresa escolhe o aviso prévio indenizado, ela dispensa o empregado de ficar trabalhando esse período e paga esse valor junto com a rescisão. O FGTS é um direito do trabalhador e ele é formado por depósitos feitos mensalmente pelo empregador. Na demissão sem justa causa, além de sacar esse valor, o empregado também tem direito de receber uma multa de 40% sobre todo esse valor já depositado. Já o seguro-desemprego, ele não é pago na rescisão, mas ele faz parte de um conjunto de direitos que normalmente entram em cena assim que a dispensa sem justa causa acontece. Para receber, o trabalhador precisa preencher alguns requisitos legais e a empresa deve fornecer toda a documentação correta para dar entrada nesse seguro. Agora, uma orientação bem prática. Assim que ocorre a demissão sem justa causa, você precisa separar alguns documentos para te ajudar, como contra-cheque, extrato de FGTS, data de admissão e de demissão, comprovantes de que você recebia salários variáveis, recibos, cartões de ponto e qualquer documento que te ajude nesse momento. A segunda orientação é conferir se a conta que está na rescisão tem lógica. Se pergunte: o saldo de salário está compatível com os dias que eu trabalhei esse mês? O aviso prévio foi calculado? Existem férias vencidas? Foi acrescentado 1/3 nessas férias? Tenho férias proporcionais, 13º proporcional? O FGTS foi de fato depositado e a conta dos 40% está de acordo com aquele valor que está na conta? A terceira orientação, e mais importante, é a seguinte: não trate sua rescisão como uma mera formalidade. Esse é um momento financeiro muito importante e um erro nesse ponto pode representar uma perda real de valores para você, que trabalhou anos em uma empresa e pode sair com um valor muito menor do que realmente tem direito. Antes de finalizar, um último alerta. Muita gente acredita que a rescisão está correta porque a empresa te entregou todos os documentos. Isso acontece porque você está num momento de abalo psicológico, um momento que você está preocupado com suas contas. Mas não assine nada sem ter certeza do que você está assinando, sem ter certeza que está tudo correto. Se você tem dúvidas, questione a empresa. Se permanece com a dúvida, procure alguém especializado para te auxiliar. Confira toda a documentação, confira todos os cálculos, confira todos os valores antes de assinar sua rescisão. Em resumo, na demissão sem justa causa, você, trabalhador, não deve olhar apenas no valor final que está na sua rescisão e achar que está tudo certo. É preciso entender cada parcela que compõe sua rescisão e se os cálculos foram feitos da maneira correta. A mensagem principal aqui é simples: entender a regra antes de agir evita você levar grandes prejuízos. Se você quer entender seus direitos de forma clara e prática, acompanhe os próximos vídeos aqui do canal. Informação correta faz toda a diferença, justamente em momentos em que um erro pode te custar muito caro. Até a próxima!